Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Chas Petrucelli, eu sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata e também sou criador dessa plataforma Glaucoma para Pacientes, que é uma plataforma que a gente criou com o intuito de levar informação para pacientes que possuem a doença e também para parentes de pacientes portadores de glaucoma, com o intuito de que com a informação a gente possa tranquilizá-los em relação aos reais problemas da doença e também para ajudá-los a prevenir os efeitos ruins da doença, que no caso final seria a cegueira. E hoje nós estamos indo para a nossa terceira aula com o tema os tipos de glaucoma. E por que a gente resolveu colocar esse tema no nosso curso? Pelo simples fato de que muitas vezes é comum o paciente chegar no nosso consultório e nos perguntar: doutor, o meu primo, ele usa o colírio X para glaucoma, por que eu não posso usar o colírio dele, sendo que o dele ele não tem os mesmos efeitos colaterais que o meu traz? Ah, minha avó, ela tem glaucoma e fez um laser e resolveu o problema dela, por que eu não posso fazer o mesmo laser que ela? É pela simples razão de que existem glaucomas diferentes, consequentemente com repercussões clínicas diferentes e que consequentemente também vão ter tratamentos diferentes, né? Que nós vamos falar desse tratamento em aulas posteriores. Então agora nós vamos passar para os slides para a gente dar continuidade à nossa aula de hoje. Então vamos lá, pessoal, nós estamos aqui com os slides abertos para dar prosseguimento à nossa aula. Que o assunto de hoje, os glaucomas são todos iguais? Não, os glaucomas não são todos iguais, né? Existem tipos diferentes de glaucoma e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora na nossa aula. Então, a gente dividiu em 3 tipos, né, diferentes para facilitar o entendimento. Então, o primeiro tipo de glaucoma que a gente tem que falar são entre glaucoma de ângulo aberto e de ângulo fechado. Né? Muitos pacientes já ouviram falar sobre isso, mas não sabem o que é. Então, nós vamos falar sobre ele, depois nós vamos falar sobre os glaucomas primário e secundário, e por último, o glaucoma congênito, né, que é aquele que acontece na criança quando nasce em crianças até 4 anos de idade. Então, quando a gente vai falar sobre glaucoma de ângulo aberto e glaucoma de ângulo fechado, nada mais é do que, de fato, né, o ângulo aberto, o paciente tem um ângulo aberto, né? Porque, como eu falei na primeira aula, o que é o glaucoma? Né? O glaucoma é uma lesão do nervo óptico que ela se caracteriza, né, por aumento da pressão dentro do olho. E esse aumento da pressão dentro do olho ele se dá por uma desregulação entre a quantidade de um líquido que é produzido, chamado moracoso, e o seu escoamento. E o local onde esse líquido é escoado, ele faz esse trajeto dessa luz, dessa seta azul, até esse localzinho chamado malha trabecular, que é onde ele é drenado do olho. Então, quando o ângulo é aberto, teoricamente, a gente está tendo acesso do líquido até esse local para ele ser drenado, tá? Quando o ângulo é fechado, o que acontece? A íris, por algum motivo, ela tamponou o local onde é drenado, o líquido não consegue fazer o caminho e, consequentemente, ele não é escoado, tá? Quais são as diferenças entre ele, né? O glaucoma de ângulo aberto, normalmente, ele é assintomático, tá? Porque ele não cursa com pressões tão altas. Então, daí a grande importância do paciente estar sempre indo ao oftalmologista, tá? E assim ele vai medir a sua pressão, avaliar o seu nervo óptico, entre outras coisas, e suspeitar de glaucoma ou não. Já o glaucoma de ângulo fechado, né, esse caso à direita aí da nossa tela, ele cursa com pressões muito altas, às vezes vai te dar vermelhidão no olho, dor no olho também, né? Tem casos quando a pressão é muito alta pode gerar até vômito. Então, nesses casos, o paciente ele tem um sintoma e isso é muito bom porque, como é um glaucoma que cursa com pressão muito alta, ele pode acabar com a pressão do paciente de maneira definitiva em poucos dias. Então, esse tipo de caso, né, que é o glaucoma de ângulo fechado, o paciente precisa procurar um oftalmologista com urgência, tá? Para que possa ser revertido esse fechamento angular, consequentemente a pressão voltar ao normal e o paciente não vir a perder essa visão.
Uma outra forma da gente classificar o glaucoma é entre glaucoma primário e glaucoma secundário. O que é o glaucoma primário? É aquele glaucoma intrínseco do paciente, né? Então, ele não tem uma causa aparente, né? O paciente ele cursa com pressão alta, ele cursa com alteração do nervo óptico e, consequentemente, com perda de visão ao longo do tempo, se não for tratado, porém, ele não tem uma causa base. Já o glaucoma secundário é o contrário. Ele é um glaucoma que existe por um outro fator dentro do olho que está fazendo com que a pressão venha a aumentar. Então, que situações, por exemplo, podem levar a um glaucoma secundário? É muito comum trauma gerar um glaucoma secundário. Por quê? Com trauma, ele pode gerar alterações naquela região onde é drenado o líquido humor aquoso e, consequentemente, muitas vezes através de fibroses, né, aquele escoamento não vai ficar tão facilitado, a pressão pode aumentar. Uma outra situação que pode levar a pressão do olho de maneira secundária, medicamentos, igual eu falei na aula anterior, nos fatores de risco, o corticoide, por exemplo, ele usado durante muito tempo, ele pode sim também aumentar a pressão do olho consequentemente, levar a glaucoma. Além disso, tumores oculares também podem levar ao aumento da pressão ocular e também inflamações dentro do olho, como as uveites. Elas também podem gerar uma inflamação dessa malha trabecular, que é o local onde escoa o líquido dentro do olho e, consequentemente, aumentar a pressão do olho. E lembrando que, né, cada um desses tipos ele vai ter um tratamento diferenciado uns para os outros. No caso do primário, mesmo sendo primário, ele pode cursar de formas diferentes. Então, você vai individualizar o tratamento para cada um deles. E já o secundário, você vai usar medicamentos também para baixar a pressão, mas o mais importante é você tentar intervir na causa, porque você intervir na causa, naturalmente essa pressão vai normalizando depois, tá bom? E por último, nós vamos falar um pouquinho também sobre um glaucoma congênito, que é um glaucoma peculiar, né, de recém-nascidos e de crianças até 4 anos de idade, e que ele cursa, né, com esse olho grande, igual nós temos à esquerda, que muitas vezes a córnea pode ficar meio esbranquiçada, meio azulada, tá? Isso já demonstra um pouco mais de gravidade no caso. E também uma outra forma da gente perceber é que pode levar choro na criança, além de fotofobia. O que é fotofobia? A criança fica com a sensibilidade à luz muito grande, tá? Então, resumidamente, os tipos de glaucoma se passam por essas situações. Então, o que é importante a gente colocar aqui é porque cada tipo de glaucoma ele vai ter, naturalmente, um tratamento diferente que nós vamos falar em aulas posteriores. Tá, joia? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Aqui a gente já deixa o nosso próximo tema, que é o diagnóstico no glaucoma, e a gente pede também para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube se inscrever e nos acompanhar nas redes sociais. E quem tiver dicas de temas específicos, podem nos mandar que nós teremos todo prazer em gerar conteúdo para melhorar o entendimento de vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.